Boa noite, Mi. Boa noite, Sara. Eduzinho, Tijo, boa noite. Aguardar só mais um minutinho, a gente já começa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o áudio? Alguém consegue sinalizar aqui pra mim se tá legal o áudio? Obrigada, Sá. Acho que vou começando a falar, porque hoje, para mim, é extremamente importante falar sobre essa pessoa incrível que é a minha convidada de hoje. A Majô, ela tá comigo há quase 5 anos. Aliás, eu estou com ela. E falar dela para mim não é nada fácil, porque eu me emociono só de pensar em tudo que ela já esteve do meu lado, em tudo que nós já passamos juntas. Mas a live não é para falar sobre o que passamos juntas, tá? Ela é uma pessoa assim que quem quiser inclusive saber da história dela, que é uma história de vida sensacional, tem uma live no Instagram da Assino, da Associação Comercial de Nova Odessa, que fizeram com ela sobre o Outubro Rosa, que tá sensacional. Mas vão já preparados com lencinho, porque não tem como não se emocionar com a história de vida dessa mulher que é sensacional. Então, acesse o Instagram da Assino para saber a história de vida dela, que é maravilhosa. E conheci a Majô assim através de uma indicação da minha mãe, mas acredito que psicólogos na nossa vida tem que ser muito de. Não é somente empatia, a gente tem que. Aquele lance de bater o santo, a gente tem que se identificar. Eu tive outras pessoas maravilhosas na minha vida também, que fiquei por anos e acabei encontrando a Majô e tenho certeza que não vou desgrudar nunca. Mas ela ela é incrível. Se eu pudesse, se cada pessoa na vida tivesse uma Majô, tenho certeza que o mundo seria extremamente melhor. Ela tem assim formação não só em psicologia, mas também em neurologia, se não me engano, e inúmeros cursos que você fica assim boquiaberto quando ela começa a falar. E inclusive ela acabou de entrar aqui, já vou convidá-la porque daí ela se apresenta melhor. Então vamos lá, deixa eu chamar ela aqui. Oi, Marco! Olá! E aí, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Seja bem-vindo à sua noite de live no nosso projeto de Setembro Amarelo o ano todo. Falo nosso porque você abraçou essa causa comigo, você é uma incentivadora, uma apoiadora e está comigo há tantos anos e não poderia deixar de ser nosso, com certeza. E eu vou deixar para você se É apresentar é uma brevemente. honra. A apresentação eu vou deixar para você fazer assim como fiz com o Dr. Rodrigo, porque até porque me faltam palavras também para falar de você, do Dr. Rodrigo, porque vocês assim estão comigo há anos e eu falo que não largo nunca mais. É, Gabriela, estamos aqui, né? Um prazer enorme participar de um projeto assim tão desejado, tão sonhado, né? E transformador para poder trazer para as pessoas a confiança de que é possível fazer a diferença. Não apenas em um dia, mas em todos os dias, né?
E é um prazer para mim estar aqui com você, estar ao seu lado por tanto tempo, né? Faz tempo que a gente está junto nesse trabalho. Eu sou Maria José Andrade, sou psicóloga, psicóloga cognitivo-comportamental, que é a minha área. Também tenho especialização em neuropsicologia pela Unicamp. Sou psicopedagoga, sou também enfermeira, professora. E nessa caminhada toda pela minha vida, né, a gente vai acumulando conhecimentos que, de alguma forma, se encontram para que a gente possa fazer aquilo que é a minha grande vontade, sempre foi o meu grande desejo, que é cuidar de pessoas, né? Estar próxima, poder atender, poder ser aquele ombro, aquele colo, aquele ouvido, né? Aquele olhar que acolhe, que compreende e que busca estratégias para poder ajudar de alguma forma. Por isso, aceitei de coração aberto estar presente nesse projeto tão incrível, né? E poder compartilhar com você, né? Essa alegria toda que você está de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigada mesmo por ter aceitado. Eu estava falando para o pessoal, inclusive, para acessarem o Instagram da Assino, que eu assisti a live do Outubro Rosa e com certeza me emocionei extremamente, porque tem muita coisa que eu não sabia da sua história. Já falei para todo mundo que for assistir, já preparar o lencinho também, porque é extremamente emocionante a live. Mas começando, né, nosso sketch de perguntas aqui para hoje, o que é a comportamental cognitiva? Porque a psicologia ela tem várias linhas, né? E qual é essa linha? Explica um pouquinho mais para a gente essa linha da comportamental cognitiva, a TCC. Sim. Como você bem falou aí, a psicologia ela tem muitas ênfases, muitas abordagens, né? Que vai desde a psicanálise, que foi, digamos assim, o berço, né? Onde começou todo esse trabalho de cuidar do outro, né? E tem toda uma história por trás disso. A terapia cognitivo-comportamental surgiu através, incrível, né, de um psicanalista que ele cuidava das pessoas que tinham transtornos psiquiátricos graves e ele via que através da psicanálise ele não estava alcançando resultados que ele gostaria. Esse homem, Aaron Beck, né, ele criou então novas estratégias para lidar com aqueles pacientes que não estavam conseguindo alcançar bons resultados através da psicanálise. Então, ele começou a criar estratégias que envolviam o cognitivo, que seria a psicoeducação, e o comportamental, que seria aliar o conhecimento, o autoconhecimento, com as estratégias de mudança de comportamento. E daí surgiu, né, a terapia cognitiva, que tem a ver com conhecimento, e comportamental, porque o conhecimento traz a alteração no comportamento para que eu possa lidar com o meu dia a dia, lidar com as evidências, né, e os contextos que surgem no dia a dia. Essa terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma base assim, bem efetiva. Ela é reconhecidamente um tipo de terapia que tem uma funcionalidade muito ampla. Desde cuidados com as pessoas que têm transtornos de ansiedade, né, depressão, até os quadros mais graves de transtornos de personalidade, transtornos do humor, diversos casos da psiquiatria e de transtornos podem ser tratados na psicoterapia comportamental. Né? Quer dizer, mais alguma coisa? Ela é feita, estruturada em cima assim, de diversas
estratégias, metodologias, técnicas, que no decorrer da live vai ser possível estar falando um pouquinho mais dessas técnicas, tá bom? Mas o importante nesse momento é compreender que a ênfase que a terapia cognitiva dá para o autoconhecimento, para a psicoeducação, para a aprendizagem, isso é fundamental, é muito importante, dá resultados muito bons. Sim. Só avisando o pessoal, quem quiser fazer pergunta, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo que facilita depois para a gente questionar depois a doutora e para a gente se organizar aqui. Tô aprendendo a gente fazer live, então vamos se esquematizar aí que tudo dá certo. Aqui embaixo, então, tem uma interrogação que depois facilita para eu fazer as perguntas e a gente deixa para o final para manter mais organização. E na live passada, o Dr. Rodrigo comentou também da linha da dialética. E já vi alguns estudos falando que a dialética para transtorno borderline, ela é recomendada, tem alguns estudos, algumas pesquisas que falam que seria a melhor linha para o transtorno borderline. Onde que ela se difere da TCC e se a senhora concorda com isso? A terapia dialética, ela vem aqui mais ou menos da década de 70, né? Uma doutora, psicóloga também, Marsha Linehan, né? Ela baseou esse estudo que ela fez, né? Na própria vivência dela. Ela tem o transtorno e ela fazia os tratamentos, os acompanhamentos, e através das pesquisas que ela foi fazendo, ela foi criando novas estratégias diferenciadas. Mas a base é a terapia cognitivo-comportamental. Ela utiliza técnicas e estratégias da terapia cognitivo-comportamental, porém ela dá uma outra ênfase, um outro olhar para isso, um olhar que ela chama de holístico. O nome dela é doutora Marsha Linehan, ela é dos Estados Unidos, e ela criou esse novo modelo que está incluso no que nós chamamos de terceira onda das terapias, né? Porque de tempos em tempos as terapias sofrem mudanças, porque as coisas mudam, as pessoas mudam, né? O envolvimento que a gente tem com o que nos cerca, com o mundo, com o futuro, muda, sofre alterações com o passar do tempo. Então, a psicologia acompanha essas alterações. Então, à medida que novos estudos vão surgindo, novas técnicas, novos aprimoramentos vão surgindo também, dentro das vezes até da mesma técnica, porém com um outro olhar, com uma ênfase mais na dialética que ela coloca, né? Ou seja, uma ênfase no diálogo. Porque a dialética tem a ver com a forma como eu lido no meu dia a dia, com a tensão que existe entre eu continuar a ser quem eu sou, na minha zona de conforto, tranquilinha, e aquele desejo da mudança, que vai envolver sair dessa zona de conforto, enfrentar um momento novo, enfrentar situações novas. Então, várias estruturas cognitivas são mexidas, são acionadas para que a gente possa passar por essas transformações. E a dialética tem a ver com isso, é um diálogo interno, é um diálogo com o meio, é um diálogo com as tensões que me cercam, porque eu quero crescer, porque eu quero mudar, porque eu quero transformar a minha vida. Então, esse olhar mais holístico que a terapia comportamental dialética vem trazer para o tratamento, principalmente das pessoas que têm transtornos mais graves, que no caso dela, né, ela passou por várias terapias, não estava conseguindo alcançar resultados que a deixassem estruturados e satisfeita com os resultados obtidos. Então, ela começou a criar novas estratégias para cuidar de quem sofria
aquilo que ela sentia na pele, aquilo que ela experimentava. E ela então passou a estudar e a se dedicar para criar essa nova metodologia, né? Em cima das técnicas e de todo o estudo que a psicologia comportamental cognitiva já vinha trazendo, né? É uma ênfase que eu considero importantíssima. Eu tomei conhecimento, já fiz até um curso, doutor Daniel, pessoal lá do Nexo, né? Cíntia, pessoal incrível, que foram meus professores na faculdade, e eles fizeram uns cursos aí pra gente sobre as terapias da terceira onda, né? A terapia da compaixão, mindfulness, a terapia dialética, para que a gente possa não assim mudar de ênfase, mas incorporar aquilo que eu já acredito e dar um novo olhar, né? Um novo olhar para o meu paciente, um novo olhar para que, se eu, como terapeuta, olho para o meu paciente acreditando que o que ele tem não é uma doença apenas, mas que dentro daquilo que ele possui, existem outras possibilidades. Ele não é uma pessoa incapaz porque tem um diagnóstico, né? O que é possível tirar, o que há por trás de tudo isso, o que é possível construir com aquilo que eu tenho para oferecer. Então, essa é a importância, né, desse Então, tipo essas de linhas terapia. novas da terceira onda, na verdade, vieram para agregar a base da comportamental cognitiva. E, Você não precisa com certeza, necessariamente mudar a sua linha, você agrega essas novas linhas que isso. têm surgido. Sim, a terapia da compaixão, né? Outros olhares têm surgido sobre as terapias, né? Sobre Sim. como estabelecer um vínculo mais fortalecido entre o terapeuta e o seu paciente, né? Uhum. Como solidificar, como construir essa confiança fundamental para o sucesso do tratamento, né? E o transtorno borderline é um transtorno que a terapia ela é mais longa, né? E É uma companheira. a terapia dialética traz esse olhar de que na terapia cognitivo-comportamental, na maioria dos casos, a gente traça qual vai ser o planejamento daquele trabalho e geralmente tem começo, meio e fim, né? Na terapia dialética, ela já envolve mais um comportamento onde eu tenho os momentos que são individuais, os momentos que são em grupo para treino de habilidades que a pessoa que tem o transtorno tem dificuldade né, de demonstrar essas habilidades, habilidades de convivência, de relacionamentos, relacionamento interpessoal, no trabalho, com a família. Então, esse desenvolvimento dessas habilidades, a dialética traz um novo olhar sobre isso. A questão de abrir espaço para o paciente telefonar, né? Que é uma coisa que eu já faço faz tempo, eu acho que eu já era dialética e nem sabia. Ah, que a senhora diga nos meus podcasts recebidos inúmeros áudios. Sim, né? Ou seja, abrir esse espaço sem que nenhum dos dois seja invasivo, né? A gente delimita, a gente atende, acolhe, e é isso que é importante para o sucesso, tanto para mim como terapeuta, porque eu vejo no olhar do meu paciente a esperança, né? Ele acredita que de alguma forma eu posso ajudá-lo. E isso é muito importante. E quando pequenos sinais são levantados de que as coisas estão funcionando, e aos poucos, porque é um tratamento longo, né? É um despertar. Que Então, o muitas vezes paciente o começa. transtorno depressivo acaba tirando, né? Sim, sim, porque junto com o transtorno borderline, outras comorbidades vêm surgindo, né?
impulsividade, depressão, ansiedade e pânico, outras coisas que se juntam comórbidas aí no caso, né? Então, quando o terapeuta percebe que o seu paciente começa a dar pequenos passos e a evoluir, então, nossa, é incrível, né? A sensação assim de que, uau, né? Tá dando certo, funciona. Porque é um tempo de estudos, a gente tem que estar sempre estudando. Porque não é porque tem um livro que fala sobre o transtorno de personalidade Y ou X, que quer dizer que todos vão funcionar daquele jeito, né? O que está ali junto comigo é um outro ser humano. E cada um tem as suas características que são próprias. Então, às vezes, uma técnica que funciona com um não funciona com o outro. Então, é preciso esse olhar mais holístico, mais abrangente sobre o paciente e sobre a metodologia a ser utilizada no tratamento. E agora, como que a gente consegue lidar quando o paciente tem uma família que não aceita, né? Diz que é frescura. Vamos falar mais claro que tem psicofobia e trata isso como realmente frescura, né? Porque tem muita gente assim. Então a família critica e não acompanha, né, o tratamento. Então, assim, não está mais próximo, porque assim, o tratamento é muito mais difícil quando a família não acompanha, não auxilia. E acho que interfere muito no tratamento do paciente. Como que a gente consegue lidar dessa forma? De maneira geral, os transtornos de personalidade têm uma característica que é a instabilidade emocional, né? As alterações, as oscilações de humor. Estou feliz, estou bravo, estou feliz, estou bravo, não quero conversar. É uma instabilidade que se manifesta, né? E ao tempo todo. E muitas vezes, no início, quando a família começa a perceber que a pessoa adulta começa a apresentar umas alterações de comportamento, a família às vezes não consegue lidar com a situação. E acha tudo isso que você acabou de falar aí, né? Que é frescura, que ele é um preguiçoso, que só quer ficar dormindo, e aí começam as discussões, a briga, as alterações, né? E, de maneira geral, a pessoa que tem o transtorno tem dificuldade de estabelecer vínculos, por exemplo, no trabalho, né? Começa a trabalhar, sai, não se adapta, não consegue se integrar porque tem dificuldade para estabelecer vínculos nas relações pessoais, nas relações de trabalho, amigos, espanta os amigos, espanta os relacionamentos, espanta a família, porque aí fica todo mundo, não vou chamar a Gabriela, não vou chamar porque ela só dá trabalho, vamos lá, deixa ela dormindo, né? Então, não consegue lidar com a situação porque não é fácil realmente, né? A família não tem o preparo ou a instrução ou o conhecimento do que é que está afetando o humor da minha filha, do meu filho, e o que é que eu posso fazer para ajudar. Então, a família também precisa ser ajudada, precisa ser integrada ao processo terapêutico, mesmo que seja em pequenas intervenções, né? Chamando a mãe, chamando um familiar que está mais presente, para entender como que a família está observando aquele comportamento. Muitas vezes eu tenho casos aqui em que a mãe me procura, porque ela diz assim, olha, não sei o que está acontecendo com o meu filho ou com a minha filha. De repente, ele está lá, não quer saber de nada, cria caso por qualquer coisa, está me dando muito trabalho, não paga emprego, não faz isso, não faz aquilo, não sei mais o que fazer, né? Então, é preciso que a família seja também orientada, acolhida, porque a família também sofre, né? E a partir do momento em que a família começa a compreender e começa a acompanhar o tratamento, ir ao médico,
né, ouvir o que o psiquiatra tem a dizer, acompanhar as intervenções, estar presente na vida daquele filho, irmão, daquela pessoa ali da família, né, da qual eu faço parte, é fundamental essas orientações. Porque não é porque a mãe odeia ou não está aguentando mais, é porque ela não sabe mesmo o que fazer. Não tem conhecimento. É. Não tem conhecimento. Né? O conhecimento é a base. Né? Tem um médico que costuma dizer que no tratamento, 50% do sucesso é o conhecimento. Né? Quando você entende como você funciona, quando você entende os seus sintomas, quando você entende as suas alterações de humor, você é capaz de lidar melhor com elas. Né? Pensar, nossa, peraí, estou tendo uma crise de ansiedade. Eu começo a reconhecer os sintomas, eu lido melhor com a crise de ansiedade. Né? Famílias, eu falo que a família, os amigos, né? A família materna, paterna, né? A família primeira, e mais os familiares e os amigos formam o que a gente costuma chamar de rede de apoio, tão necessária, tão importante, né? Para que a pessoa que tem o transtorno sinta que ela não está sozinha. Que por mais que ela dê trabalho, que ela se desoriente, que ela desorienta todo mundo, e que ela altera o humor e briga por causa de nada, e aí pede desculpa ou não pede, ela tem o acolhimento, né? Porque muitas vezes a gente com o transtorno perde os amigos, perde os namorados, perde o marido, né? Então a gente vive uma vida de perdas, uma vida de muita frustração, e o limiar de frustração para quem tem o transtorno é muito baixinho. Então daí desencadeia todo o resto do processo, né? De estar sempre em crise. E aproveitando a deixa desse limiar, para a gente colocar na cabeça crenças bem limitantes do tipo, não sou suficiente, eu não vou conseguir, ninguém vai me amar, quero parar o tratamento porque nada funciona. Isso é rápido. Então, assim, para tirar essas crenças que são muito difíceis, para a gente puxar aquela âncora que a senhora tanto fala, aquela memória boa, né? Puxar a âncora é muito difícil, muito difícil. Então, assim, tem algum estalinho para tentar fazer essa âncora bem mais fácil na cabeça, porque quando a gente entra em crise, esquece. Né? Eu falo que a depressão ela tira tudo, tira até os pensamentos bons, apaga essa âncora da nossa vida. Então, como que a gente consegue, né, ter, não é nenhuma poção mágica, um passe de mágica, mas algo mais fácil para a gente quebrar um pouco mais essas crenças limitantes que vêm tanto na nossa cabeça, os pensamentos sabotadores. Sim. São crenças limitantes, pensamentos sabotadores, né? Desafios que pertencem à nossa história. De alguma forma, em algum momento da nossa vida, a gente passou por situações que colocaram em nós essas crenças e elas nos acompanham se a gente não cuidar delas. Porque eu preciso descobrir que uma coisa que aconteceu comigo lá na infância e eu não soube lidar, aqui na vida adulta, se acontecer de novo, eu sou uma adulta bem resolvida e eu vou conseguir lidar com isso. Eu não sou mais aquela criancinha medrosa, né? Mas às vezes eu preciso de ajuda. E se eu tenho, se desencadeou em mim algum tipo de transtorno, isso me torna muito, extremamente vulnerável a esses tipos de pensamentos, de crenças, de esquemas que estão formados dentro de mim, e eles vêm à tona, me deixando ainda mais frágil, mais vulnerável à dor, ao estresse, à raiva, né? E aos comportamentos mais frustrantes, né? Porque eu não consigo lidar. E aí eu
reconheço, eu falo, não, aquilo que eu penso realmente é verdade. Olha só o que deu. Deu ruim. Não consegui fazer o que eu queria, não consegui realizar o que eu pensei. Então, é como se tudo que eu fizesse confirmasse aquelas crenças que eu carrego. Porém, existe, por isso que é importante o tratamento, o acompanhamento, porque principalmente com a terapia comportamental, porque ela vai trabalhar técnicas, né? E vai ensinar através da parte cognitiva, mesmo dentro da dialética também, né? Técnicas, metodologias, para que você aprenda a lidar com esses sentimentos, aprenda a compreender de onde que está vindo esses sentimentos. Então, existem diversas técnicas. Uma que eu gosto muito de usar é uma coisa que os detetives gostam de fazer. Acho que é por isso que eu gosto tanto de filmes de detetive. Chama exame de evidências. Né? Eu preciso examinar as evidências que me cercam para provar que aquele pensamento que eu tive, de que eu não consigo, não sou capaz, ninguém gosta de mim, será que isso é mesmo verdade? Né? Então eu começo a examinar as evidências. Então eu vejo que em outra situação eu consegui fazer aquela atividade, em uma outra situação eu prestei vestibular e passei, não dei conta de continuar o curso, mas porque saí do meu esquema, né? Entrei em crise e passei a acreditar que eu não conseguia, aí eu tranco a minha matrícula e acho que eu não vou conseguir. Então, o exame de evidências vem trazer à tona aspectos que eu já realizei, coisas importantes. O que prova que eu não vou conseguir? Quais as provas, quais as evidências que eu tenho de que aquele curso não é para mim, aquele trabalho não é adequado para mim? Se eu nunca fiz aquele trabalho, como que eu posso ter certeza de que eu não vou dar conta dele? Então, existe toda uma técnica para trabalhar esses pensamentos, para direcionar esse exame, para que você fortaleça, né, algumas crenças mais fortes em você, de capacidade, né, de competência, para que você possa, então, confrontar o pensamento de vulnerabilidade, o pensamento que é limitante. Temos também o questionamento socrático, né? Que é essa conversa que o paciente vai falando e você vai sempre devolvendo em forma de perguntas dentro daquilo que o paciente vai trazendo, fazendo com que ele pense, com que ele crie a sua própria resposta. Né? Questionamento socrático vem dos antigos filósofos, né? Sócrates usava essa metodologia e para poder fazer com que o outro dê a resposta e não o terapeuta não vai ter a resposta pronta. Tudo que acontece na terapia é construído junto, né? É despertar esse eu fortalecido que é o intuito que a gente tem com essa construção da terapia. Outra técnica bastante utilizada também é o roleplay, que é tipo uma encenação, né? Mas vamos imaginar que eu sou sua mãe, né? O que você diria para mim? Aí agora eu sou você e você é a sua mãe. Então faz pequenas encenações no trabalho, lá com o professor, na faculdade. Então pequenas cenas onde há uma inversão de papéis, onde você vai criando possibilidades de lidar com aquilo que está vindo à tona como uma crença limitante. Né? Como é agir com o meu professor se eu tenho medo, por exemplo, de apresentar um trabalho, de fazer uma prova oral, de apresentar uma atividade lá na frente da sala toda. Então, como lidar com isso? Né? Então, existem técnicas bem legais e, dentro disso, uma coisa que a terapia dialética puxa, que é o treino das habilidades sociais. Né? Que é uma coisa que a pessoa que tem os transtornos de personalidade tem muita dificuldade de lidar. Né? Falta habilidade para entabular uma conversa, para se manter no emprego, para lidar com os colegas de trabalho em diversas situações. Né? Porque às vezes
a gente se sente assim, nossa, mas será que só eu que estou enxergando o que está acontecendo? Não é possível, ninguém faz nada, né? Eu não preciso ter um transtorno de personalidade ou qualquer outro acometimento psiquiátrico para poder ter essas crises dentro do trabalho, né? Muitas vezes acontece em casa, né? Com o esposo, com os filhos, com a mãe, com a irmã, né? Caramba, mas será que sou eu que estou pensando isso? Ou será que eu estou doida? Ou ninguém enxerga, né? Então, As crises existenciais. Sim, né? Saber lidar com essas ansiedades, com essas limitações, né? Com esse limiar tão baixinho para as frustrações, né? É um aprendizado. E quando a gente tem alguém do nosso lado para nos orientar, para dar dicas, né? Criar um cartãozinho de enfrentamento que a hora que eu estiver muito estressada, tendo uma crise de pânico, aí eu cato o cartãozinho e leio, preciso respirar, preciso entrar em contato com o que me cerca, respirar fundo, olhar no meu entorno, respirar de novo, né? Então, criar cartõezinhos também funciona muito. Então, são N metodologias e técnicas que a terapia cognitivo-comportamental utiliza, que a terapia comportamental dialética também utiliza, porém com um olhar mais acolhedor ainda, né? Porque como eu trabalho com a terapia cognitiva, eu me sinto assim, acolhedora. Eu sinto que Extremamente. isso é uma característica minha que eu quero acolher o meu paciente e eu quero ver a transformação acontecer. Né? E ser acolhedor não é ser mole, não é deixar o paciente fazer o que ele quer, não é as coisas fluírem de qualquer jeito. Mas é a gente dar para o nosso paciente a segurança de que ele está vindo ali e aquele acolhimento, aquela conversa vai dar resultados, ele se sentir seguro, né? Dentro daquilo que está sendo feito na terapia. Então, essas técnicas são muito importantes para trabalhar com a parte de crenças limitantes, né? Quando a gente já está com a terapia um pouco mais avançada, né, dentro da parte das emoções e de algumas limitações, aí a gente também aborda um pouquinho dos comportamentos no trabalho, né, da efetividade dos planejamentos, planejamento financeiro, planejamento para um estudo. A gente vai ampliando a abordagem, por isso é o holístico, né? Trabalhar o todo, trabalhar todos os pilares, né? Não apenas o emocional, mas no emocional no início requer mais atenção, mas depois a gente vai indo para os outros pilares também que sustentam a vida da gente. Hoje eu estava indo para o trabalho, né? Da minha casa até o meu trabalho são 20 minutos, então vou pensando na vida. E fazendo, né? Mentalmente foi passando um filme na minha cabeça, né? De planejamento da live, do que eu ia falar e tudo mais. E passou um filme da nossa história, desses anos todos juntos. E não tem como pensar no quão acolhedora de tantas conquistas que a senhora participou e vibrou comigo, né? Eu lembro claramente de como foi a minha mudança, né? Foi tudo tão repentino de quando eu me mudei para morar sozinha. A senhora foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira, a ver o vídeo da minha casa. Cada mudança que eu fazia aqui, eu mandava vídeo e tudo, sempre. A senhora vibra, se emociona comigo e às vezes eu tão para baixo e é a senhora que me incentiva. Então, assim, isso não tem como não me emocionar também, porque às vezes eu não vejo saída. Eu falo muito que quantas vezes eu estava quebrada em caquinhos e foi a Majô que foi lá e me ajudou a pegar esses caquinhos. Fui eu que peguei, mas quem me ajudou a pegar os caquinhos foi a senhora e o doutor Rodrigo também, mas acho que muito mais a senhora, porque a gente estava em contato semanalmente, se não várias vezes na semana, por tantos áudios trocados. E muito mais do que, não é uma pessoa que
paga a consulta e está lá para te ouvir. Não, não é isso. Ter uma psicóloga não é simplesmente uma psicóloga que é apaixonada pela profissão. Não, é muito mais do que empatia, é muito mais do que ser apaixonada pela profissão. É realmente vibrar com as conquistas, ver a pessoa estar feliz pelas conquistas, ajudar a ter esperança novamente, porque, como eu já falei inúmeras vezes, a depressão tira a esperança de tudo, e a Maju, nesses anos todos, ela é muito mais do que a minha melhor amiga, ela não é a minha psicóloga, ela é muito mais do que a minha melhor amiga, é a pessoa que me passa segurança quando eu não tenho, é a pessoa que me mostrou a luz quando eu não via a luz, é a pessoa que, quando eu não tinha vontade de nada, ela ia lá e falava, não, você precisa ter vontade, porque você consegue. E ela estava ali comigo e ela continua. E quando eu acordava e dava bom dia para todo mundo na rua, era para ela que eu mandava áudio e falava, mas eu estou mandando bom dia para todo mundo na rua. Então, quantas vezes ela falava, não tem dinheiro? Não se preocupa, depois a gente conversa. Não é nem para eu falar isso agora, mas eu acabei falando. Porque pra mim, não é a minha psicóloga, é a minha melhor amiga, a pessoa que eu admiro pela história de vida, pelos inúmeros cursos que eu acho que eu nem sei contar quantos ela tem, porque ela sabe que eu admiro ela. E não tem pessoa que poderia abraçar essa causa comigo, porque ela sabe o quanto isso pra mim é extremamente importante. E se eu estava falando antes dela entrar aqui, não sei se ela chegou a ouvir, se cada pessoa tivesse uma Maju na vida, esse mundo seria muito melhor. Com certeza seria muito melhor. E deixa eu continuar, senão eu vou começar a chorar aqui. Eu vou só lembrar de uma coisa, lembrando aqui, a sua dificuldade em aderir às técnicas no início, né? Uma das técnicas assim, que eu gosto bastante é de ter um caderninho da terapia, né? De fazer anotações, de fazer uma espécie de diário para poder identificar os pensamentos automáticos, identificar as crenças limitantes. Faz parte da metodologia da terapia. E foi bastante difícil, né? Você tinha uma resistência para isso. Total. E depois se tornou uma escritora, né? Chegava com cartas. 5. Toda semana levava um bolo de cartas. Sim. Então, essa adesão, né, que você teve à medida que você foi entrando na terapia, no processo, né, e você escreveu um pouquinho, eu escrevi um pouquinho aqui comigo, e você foi sentindo que era possível perceber, você então aderiu. É isso que é. Porque às vezes o paciente tem uma resistência, demora a entrar no processo, né? Porque a dor é muito grande e eu não vejo saída. E eu não acredito que é possível aquela pessoa me ajudar, porque eu não consigo ver saída. Como que uma vez na semana ali, né, no consultório, essa pessoa vai poder me ajudar? Então, no início, há essa dúvida, esse medo, essa insegurança, né? Até que você começa a fazer pequenas coisas que vão dando pequenos resultados. É um passo de cada vez, é um dia de cada vez, né? E as coisas acontecem, né? E inúmeras vezes também chegar culpando outras pessoas e querendo mudar outras pessoas e que, na verdade, tomar o olhar que a gente não precisa mudar o outro, mas a gente pode mudar a nossa perspectiva sobre a outra pessoa e que isso a gente já consegue mudar muita coisa, né? Quantas coisas eu mudei, lógico, tem muito para mudar, mas mudei a perspectiva de inúmeras coisas sobre muita coisa que passou na minha vida e parei de culpar achando que eram traumas e que com isso as coisas foram caminhando bem melhores. Então, a gente para de responsabilizar às vezes o outro ou o passado e começa a tomar responsabilidade pra gente, achando que, aliás, achando não, mas vendo que a responsabilidade não é do passado, porque a gente não pode mudar o passado,
né, daqui para frente. Então, a terapia é fenomenal para a gente se descobrir, ser responsável pelos nossos atos e parar de culpar o outro muitas vezes também. Ai, que sessão de terapia, né, que tá sendo agora. Que delícia, né? Com certeza. E, assim, eu sei que é péssimo a gente ficar com um diagnóstico, porque muitas vezes a gente fala, eu sou aquele diagnóstico, mas muitas vezes também é legal a gente ter para direcionar um tratamento, ter um tratamento correto. É só o psiquiatra que dá o diagnóstico ou um psicólogo também pode diagnosticar? Porque, assim, é muito legal andar em conjunto, com certeza, psiquiatra e psicólogo. Mas o psicólogo também pode diagnosticar, dar o resultado final? Não vamos dizer resultado final, porque resultado final significa que acabou, né? Não, não, E na não verdade é assim. acaba, né? Sim, sim. Então, não há assim um resultado final. Às vezes a gente começa a terapia e ao examinar as evidências e fazer um estudo do caso, a gente levanta algumas hipóteses para fechar um diagnóstico. Mas é muito importante que nós tenhamos o apoio do médico, né? E às vezes até mais pessoas, né? Às vezes outros terapeutas envolvidos, tudo depende de qual é a avaliação psicológica que é feita e eu levanto o diagnóstico psicológico. E isso com o amparo da lei do Conselho Federal de Psicologia, né, que nos possibilita estar utilizando todos os instrumentos, as ferramentas necessárias para colocar esse diagnóstico DSM, né, que é o livro das doenças, né, dos diagnósticos, os FID-10 e outras ferramentas que existem, sempre apoiado em evidências científicas, né? Testes, acompanhamentos, a conversa com outros terapeutas, supervisão, que a gente precisa fazer também com outros profissionais, né, doutores, que nos acompanham também. Eu faço supervisão, faço terapia. Então, é ter todo esse acompanhamento para nos dar essa segurança na avaliação geral que a gente faz do paciente para levantar esse diagnóstico, né? E aí discutir se é necessário um encaminhamento para o psiquiatra, se as coisas atingiram uma dimensão que o psiquiatra precisa entrar para confirmar o diagnóstico e a gente apresenta para o psiquiatra, né, o nosso diagnóstico, que foi levantado a partir de várias intervenções, de vários, né, exames. Muitas vezes eu não costumo falar para o meu paciente sobre diagnóstico, né? Eu não costumo criar essa expectativa, porque quando ele vem para a terapia, se eu crio um título para aquilo que ele está apresentando, soa como se fosse um rótulo, e eu sou isso. Não, e não é isso que eu quero que ele acredite. Porque ninguém é simplesmente um rótulo. Eu sou ansioso, depressivo, tenho transtorno afetivo, sou bipolar, sou isso, aquilo. Não, eu não sou isso, né? Eu não sou só isso. Eu sou um ser humano cheio de possibilidades. E se eu estou aqui na terapia, se eu busquei ajuda, é porque eu quero achar uma saída. Então, mesmo que eu faça o levantamento, estudo o caso, levanto as possibilidades, aí eu oriento o paciente a buscar a ajuda médica, buscar o psiquiatra. Às vezes ajuda até em questões, por exemplo, alimentares, né? Chama a família, peço para ir no nutricionista, tudo depende do caso, né? A gente recebe o paciente, avalia nas primeiras sessões tudo que o paciente traz, levanta os nossos conceitos sobre aquele caso e aí começa a fazer os encaminhamentos e a linha de tratamento que a gente vai estar usando. Mas o psicólogo também pode fazer o diagnóstico, é respaldado pela lei para fazer o diagnóstico.
Mas o fechamento, eu, Maria José, acredito na possibilidade da integração das diversas disciplinas, né? Entendi. Psiquiatra, outros profissionais, para consolidar e ter o melhor para a pessoa, o melhor para o meu paciente. A Tipari está perguntando aqui, eu achei até bem interessante, de que forma a gente pode abordar o paciente que reluta em fazer a terapia? Porque acho que quando é criança é muito mais fácil, né? A gente leva na terapia e pronto. Agora, se é um adulto, como que a gente pode abordar para levar esse paciente, né? Esse futuro paciente da terapia? É, eu não posso trazê-lo para a terapia se ele não quiser. Não tem como. Não posso obrigar, né? Se ele vem uma vez e não acontece o vínculo, ou ele se sente constrangido, porque tudo é do momento que a pessoa está vivendo, né? Em que grau, em que estágio a pessoa está, para poder aceitar a ajuda. Que às vezes ela veio porque a família, alguém, a esposa, o esposo, trouxe, mesmo contrariado. E ele não quer, né? E não tem como a gente botar um lacinho mágico no dedinho dele e trazer de volta, né? Vai ter que, às vezes, experimentar uma dor maior ou passar por alguma outra dificuldade. Já aconteceu comigo casos assim, de pessoas que me procuraram, vieram uma, duas sessões, não voltaram mais, e um ano depois retornaram, né? Já aconteceu várias vezes, né? Do paciente que veio uma sessão só e nunca mais voltou. São as frustrações do terapeuta, né? Que eu também tenho as minhas frustrações. Que eu percebo e eu quero fazer algo, mas o paciente não quer e ele vai embora, né? E aí eu não consigo lidar e não consigo trazê-lo de volta. Se a família acompanha, aí a gente ainda consegue sensibilizar alguém da família que veio junto, uma esposa, aí a gente pede, olha, deixa eu falar com a sua esposa um pouquinho e tal, você se importa, quer ficar junto, né? A gente vê, de acordo com o paciente, qual a melhor possibilidade, porque tudo é aquilo que o paciente me traz. Cada caso é um caso, cada um é um ser humano em especial, né? Então, às vezes, a conversa com o familiar pode ajudar a construir esse vínculo. Mas se ele é adulto e resolve ir embora, não tem como trazer. Não tem, né? Infelizmente, mas não tem. Agora, o Augusto está pontuando aqui que eu esqueci de falar que a senhora é a melhor mãe do mundo também. Disso eu não duvido. Beijos, beijos, Augusto. Ai, que maravilha. A Eli tá falando, amiga linda. E eu acho que é isso, né? A gente sabe da importância de levar tratamento conjunto, né? Principalmente não só para depressão, mas também para quem tem um transtorno, levar o tratamento medicamentoso junto com a terapia. O Dr. Rodrigo falou também, né, sobre essa importância. E eu só tenho a agradecer a parceria, agradecer esses anos todos, agradecer essa live, agradecer a disponibilidade sempre. Me faltam palavras sempre. Depois provavelmente vai rolar um áudio meu chorando para a senhora, como sempre. Mas eu realmente só tenho a agradecer mais uma vez. Muito obrigada por tudo, Majô. Já te admiro muito, vou te admirar ainda mais. Eu sei que eu posso contar sempre e eu espero que dessa live vão surgir muitas outras depois dessa programação que a gente tem aí pela frente. Com E, certeza. mais uma vez, obrigada por tudo. Eu é que agradeço imensamente, né, a oportunidade de estar aqui, de poder conversar um pouquinho e passar para as pessoas a importância, porque
Às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou na psicóloga, não, eu não estou louco, né? Então, há um certo estigma sobre eu estar na terapia. Não espere você precisar de terapia, né? Venha ser acolhido, venha compartilhar alguma dor, alguma alegria, né? Tenha um espaço que vai ser só seu, um espaço onde você vai poder conversar, poder transbordar, né, de dentro de você a pessoa especial que você é. Né? E às vezes a gente está assim, meio travado, meio inquieto, acha que está tudo bem. Né? Não, eu me viro, eu sou forte. E muitas vezes a gente vai acumulando dores e não é necessário. Né? É muito importante. Hoje em dia a gente tem, não tem mais desculpa de não posso ir, né? Tem muitos atendimentos, os preços são acessíveis, há muitas formas de se fazer atendimento, é online, é presencial. Então, procure esse espaço terapêutico, um espaço onde você possa ser ainda melhor do que você já acredita que é, porque você tem dentro da psicologia, a gente tem uma fala que é descobrir o seu self, o seu eu interior. Porque todos nós somos pessoas amplamente capazes de ser muito melhor do que somos. Nós temos esse potencial. E é possível colocar para fora, é possível ser mais, é possível ajudar, é possível transformar esse mundo a partir da nossa transformação. Né? E é isso que você está fazendo, e eu me sinto, assim, muito importante e feliz de fazer parte disso. Viu? Parabéns pelo seu empreendimento, parabéns pelo sucesso que você está tendo e pelas oportunidades e espaços que você está conquistando. Obrigada. Você merece. Tem duas frases que eu levo ao longo desses anos, que a senhora sempre repete, que é dar o passo que o universo coloca ao chão e sim, todo mundo tem que ser um pouquinho neurotiquinho. São duas frases que eu guardo comigo esses anos todos e que eu fico sempre lembrando para não tirar nunca de mim, porque essas frases para mim eu carrego assim, guardada lá no meu baúzinho, que eu acho que são assim sensacionais. Gente, não vamos perder então a próxima live no dia 13/10 com a senhora minha mãe. Vai ser sensacional. Ai, que maravilha! Essa tá, assim, demais. Não que essas duas que passaram aí não foram, porque foram, assim, sensacionais também, mas a minha mãe, olha só, né? Essa vai ser demais, vai ser top. Com certeza. É o outro lado da história, né? Então, com certeza vai ser sensacional. Às 19 horas também. Muito obrigada, gente. Obrigada mais uma vez, Majô. Uma boa noite para vocês. Beijo. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.